Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e hoje nosso bate-papo vai continuar aquela série de vídeos que eu comecei domingo passado sobre os livros que marcaram a minha vida. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os livros ali no início da minha adolescência, quando no vídeo anterior eu já falei sobre os livros que marcaram a minha infância e minha pré-adolescência. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui no card para vocês verem. A fase da minha adolescência foi um período muito marcante, eu acho que para qualquer um, né, acaba sendo marcante, mas em termos de leitura isso também o foi. Eu acho que meio que funciona como um reflexo. Por isso que muitos livros dessa época acabaram sendo marcantes na minha história de leitura. Tem muitos livros para mostrar para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar especificamente os livros que me marcaram até o início do Literaturice. Provavelmente muitos dos livros que eu vou mostrar aqui não possuem vídeos, justamente porque eu ainda não tinha esse hábito ou simplesmente não tinha o Literaturice. Aí domingo que vem, já que eu tô postando um vídeo dessa série por semana, domingo que vem eu trago então os vídeos que alguns aí que já são velho da casa já conhecem, porque eu já citei, já tem vídeo, enfim. Mas antes, aquele momento super importante aqui pro Literaturice, que é a sua inscrição. Se você ainda não for um inscrito regular aqui do Literaturice, peço para que você pause rapidinho esse vídeo e clique lá no botão ali embaixo, super rápido, e você não faz ideia de quanto me ajuda com isso. Aproveite e deixe seu curtir aqui nesse vídeo também para me ajudar a entregá-lo para mais leitores. E também tem uma outra coisinha que eu gostaria de pedir para vocês, que é a participação num próximo vídeo que eu tô bolando aqui pro canal. Tem um formulário de pesquisa aqui embaixo. É apenas uma pergunta e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A pergunta é: qual é o seu livro preferido? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é o meu livro preferido, que eu li lá atrás, então tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Mas essa pesquisa será para um vídeo futuro, no qual eu quero que vocês participem também. Então eu peço para que todos vocês leitores, que eu sei que vocês têm vários livros preferidos, peguem aí o primeiro que vier à cabeça de vocês e respondem, mandem lá no formulário. Conto com vocês. Feito isso, já clicou ali embaixo? Então bora lá! Eu tenho que antes fazer uma menção honrosa, porque eu acabei esquecendo de mencionar no primeiro vídeo da série um livro muito importante. Eu estou falando de Travessuras da Menina Má. Eu tinha colocado no roteiro, mas quando eu copiei e colei ele pro meu celular, que é o que eu tenho de colinha aqui, eu acabei deixando de fora, então não entrou naquele vídeo, mas tenho que sim mencioná-lo. Esse livro, ele tem uma história bastante adulta, tem um erotismo muito ali, é intenso no livro, mas eu li aos 12 anos de idade, porque eu acabei esbarrando com ele na biblioteca, enfim, acabei lendo e muito me marcou na época, assim como Caçador de Pipas, que eu mostrei no vídeo anterior, e assim, esses dois livros juntos, naquela época, sendo lidos por mim, meio que representam a possibilidade de outros tipos de livros, com os quais eu não estava habituada. Não necessariamente os dois, mas enfim, eles me mostraram que muita coisa é possível de ser lida e encontrada na literatura. Reli o livro recentemente e realmente é bastante impactante. Eu imagino que para a época, para minha cabecinha da época, foi chocante. Temos até vídeo para ele já que eu reli e na época eu acabei produzindo um conteúdo sobre. Nessa época eu gostava muito de romances românticos, eu passei a ler livros desse gênero. Emily Giffin era uma autora que eu devorava todos os livros dela que me aparecia pela frente. Presentes da Vida, Uma Prova de Amor e tantos outros. Inclusive, essa escritora, minha mãe também amou quando ela passou a ler livros. Então, eu apresentei a essa escritora seus livros e realmente ela gostou bastante. Já que eu tô falando disso, como não citar Nicholas Sparks? Eu acho que não tem como, porque realmente eu gostei muito dos seus livros quando li na época. Um Amor para Recordar, que sim, é baseado num livro e do Nicholas Sparks. A Última Música, Querido John, O Diário de uma Paixão, todos esses tiveram filmes também, mas eu amava principalmente os livros. Essa fase acabou passando em algum momento porque eu substituí pelos livros de fantasia com vampiros, anjos, sei lá que mais, bruxas. Eu li Traída, Marcada, uma série que depois eu fui desgostando. Talvez essa série tenha me feito despertar assim para o pensamento crítico em relação à fantasia, o que é interessante aqui de destacar com vocês. Eu gostava, mas tinha ressalvas.
Foi aí que eu percebi que era possível gostar de um livro sem amá-lo 100%, que basicamente é a minha relação com os livros hoje. Eu não exijo de mim gostar 100% de um livro, inclusive clássicos, né? Não é porque é um clássico que eu tenho que gostar 100% dele, ou que eu tenho que gostar dele. Eu citei Anjos Caídos também. Quem aí leu Sussurro, que não é apenas um livro, né? Estamos falando de uma época de séries, ainda mais com fantasia. Gostava muito dessa série, que o primeiro livro era Sussurro. Eu não lembro o nome da série, pra falar a verdade. O Ladrão de Raios, porque eu gostava muito. Porém, eu não terminei a série, o que é bizarro, né? Eu sou muito tranquila quanto a essas coisas, não sou encanada. Eu não li o último livro. O que me faz lembrar que por muito tempo eu queria voltar ao primeiro livro, porque eu já não lembrava de mais nada da série, pra terminar realmente a série. Só por questão de orgulho mesmo. No entanto, gente, eu posso dizer que essa época foi muito especial para mim, porque a partir de então começou uma transição de gosto literário. Eu fui apresentada aos primeiros clássicos pela escola. Vejam aqui a importância dos clássicos na escola, né? É um assunto bem complexo e importante para discutirmos, mas eu quero mostrar os principais livros aí, na verdade os livros que acabaram me marcando, que eu li nessa época. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu lembro que eu chego a mencionar esse livro nos meus primeiros vídeos aqui do Literaturice, mas eu não trouxe um vídeo somente para ele. Revi esse vídeo, inclusive, Gato de Brotas me fez relembrá-lo, e vi que naquela época, logo no início da leitura, eu não estava gostando muito do livro, e eu não lembrava disso. Vejam também como é importante o registro aqui, audiovisual, a importância do Literaturice na minha vida. Mas enfim, o que ficou dele pra mim... Ih, tem uma formiga aqui. Zero foco. Eu acabei gostando muito desse livro depois das discussões em sala de aula e também porque ele me gerou algumas reflexões nacionais quanto ao Brasil mesmo. Coisa que até então, como eu lia muitos livros estrangeiros, gringos, não tinha acontecido comigo. Esse livro aqui realmente ele é interessante por conta dessas questões. Vai ser uma leitura conjunta aqui no Literaturice em dezembro, então já se prepare, porque daqui a alguns meses eu quero sua companhia nessa experiência de releitura aí pra mim. Esse outro também não tenho o livro, eu acho que ele ficou na casa da minha mãe. Muitos desses que eu vou passar a mencionar aqui pra vocês ficaram lá em São Paulo, porque eu acabei não trazendo eles pra cá, pro Rio de Janeiro. Na mudança eu tive que escolher e, enfim, eles ficaram. A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, que eu li para o vestibular, já me preparando para a prova, e esse livro me deixou muito curiosa, porque na época eu gostei demais, assim, dos temas suscitados pelo enredo, e eu lembro que meus colegas não gostavam, que muitos vestibulandos não gostavam, e eu não entendia o motivo, sabe? Como não? Esse livro não é tão enfadonho assim quanto você está dizendo que é. Eu acho que ele dá um panorama, assim, sobre Portugal e acaba que me deu outro olhar a respeito do colonizador, entendem? Acho que aprofundei um pouco esse meu olhar, digamos. Então foi bastante importante por conta disso. Eu descobri uma outra literatura, né? Literatura portuguesa. Capitães da Areia, gente, como não? Esse livro eu acho que cativou quase todos os estudantes que o leram na época, sobretudo para o vestibular. Eu li um pouco antes do vestibular e depois reli para o vestibular e foi realmente algo assim que me deixou muito animada com a leitura, porque meio que se afastou um pouquinho daquelas leituras mais enfadonhas mesmo, que eram obrigatórias para a escola. Nem todos os livros eu gostei de ler, não é mesmo, gente? Nessa época eu tô mostrando os que me marcaram, que eu gostei. Mas enfim, se você quer conquistar um adolescente para leitura, esse livro é sensacional para isso. Vidas Secas, esse daqui é um xodozinho. Eu acabei lendo também para me preparar para o vestibular e... ai, gente, todo mundo que leu eu acho que acabou se impressionando muito, sentindo muito por conta da personagem Baleia. E não apenas por isso, obviamente, mas temos aqui alguns temas muito importantes, como a questão da comunicação, né? Porque nós temos personagens analfabetos. A realidade do sertão nordestino aqui é tão atroz que me envolveu completamente nessa questão, no sentido de que me despertou criticamente para os aspectos envolvendo a região, principalmente no que se refere à construção histórica, né, ao passado histórico, e assim, é realmente um livro e tanto, não tem como não ser um clássico mesmo. Se você também sofreu com a baleia, comenta aqui, me conte, porque eu acho que eu não estou sozinha nessa. Nosso Machado, obviamente.
Dom Casmurro me marcou muito por conta, sobretudo, da questão do narrador. É claro que tem tudo o que envolve Machado de Assis para nossa cultura, enfim, para nossa literatura, mas também, hoje vocês que me conhecem, vocês sabem que eu tenho uma coisa com narrador, com narrativas. Eu gosto muito de estudar isso também e de me atentar para isso. Provavelmente foi esse livro que me despertou para essa fascinação que eu tenho por narradores. E aqui nós temos essa história totalmente manipulada por um cara que, enfim, é muito mimado, não tem como não dizer isso, é burguês e apronta cada uma e sai incólume. Isso tudo também me despertou interesse na época e se transformou no meu livro preferido do Machado até o momento. Parece proposital, mas não. Antofágica está realmente criando uma coleção de clássicos que são importantes num primeiro momento do leitor. No meu caso foi isso. Eu tenho essa edição de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu não tinha lido até então, 1984, foi esse daqui primeiro do autor que eu li. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, lembro que eu li numa edição do colégio no qual eu estudava, no primeiro ano do ensino médio, que era uma ETEC. Todos os colégios nos quais eu estudei tiveram biblioteca. Olha só como é importante também ressaltar isso. E nesse caso também, assim, foi outra biblioteca que eu muito frequentei. Eu li na época, eu gostei demais, porque nós temos aqui um roman à clé. Termos metafóricos, talvez tenha sido meu primeiro contato com um livro assim, que me exigiu pensar contextos externos, que extrapolavam aí a história. Me fez pesquisar e ir atrás de outras informações. Talvez a sementinha da pesquisadora apontada aí. Teve um best-seller que eu li na época, não sei se vocês conhecem, provavelmente, mas por outros livros. O John Boyne, escritor de O Garoto no Convés, ele escreveu tantos outros livros aí bem famosos, mas esse especificamente que eu não vejo muito as pessoas lerem e comentarem, mas na época eu li, eu gostei muito porque me apresentou o desenvolvimento de um personagem de uma maneira muito especial. Se Dom Casmurro me fez pensar a instância do narrador, esse livro me fez pensar a instância do personagem, sobretudo do protagonista. Essa história me faz lembrar de Charles Dickens. O protagonista é um garoto órfão que furta pela cidade, mas acaba indo trabalhar num navio. O ambiente aqui também é importante. A partir disso eu comecei a ver que histórias que se passam no mar muito me interessam. Então não apenas ele me despertou para a questão do protagonista, mas também para a questão do ambiente. Já que eu estou falando de uma história que me faz lembrar Charles Dickens, nessa época eu também li Oliver Twist, não essa edição, essa daqui é lançamento e uma belezinha, mas na época eu também acho que esse livro meio que me marcou como uma rata de sebo. Eu amava em sebos e a edição que eu li na época era de sebo, acho que do Círculo do Livro, aquelas capas duras com detalhes em dourado. É uma história de um órfão também que vai passar por poucas e boas na capital, Londres, muito difícil sua vida e assim, tem altos e baixos. Talvez esse livro que tenha me marcado dele foi que a minha persistência existiu enquanto leitora aqui. É um calhamaço, foi um dos primeiros calhamaços que eu li, de um dos grandes clássicos, por vontade própria, isso é importante de falar também, porque eu tinha curiosidade. Acabou caindo na minha mão uma edição de sebo, tava barato, comprei, e muito ouvia falar a respeito do autor e também do título, né? É uma história bastante conhecida, mas realmente ela tem altos e baixos. Em alguns momentos ela tá, nossa, muito agitada, em outros, tá indo. Então eu gostei dessa experiência de montanha-russa, porque me fez também pensar na questão do leitor diante de um livro, né? Do papel, pega a história, isso aqui. É interessante de pensar isso também. E por fim, eu vou terminar com chave de ouro, porque hoje esse é o meu livro preferido. Depois eu reli tantas outras vezes para a minha pesquisa final na faculdade. Eu estou falando de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei maravilhada com o fluxo da consciência, porque eu já gostava da instância do narrador, e isso aqui se eleva num nível realmente incrível, que eu não pensava que fosse capaz de existir na literatura, então foi uma novidade para mim e me provou que eu era capaz de ler livros considerados desafiadores. Isso me deu um estímulo, isso me deixou entusiasmada para o que mais eu poderia encontrar de diferentão na literatura. Acompanhamos algumas horas na vida de um único dia de dois personagens principais, a Clarissa, que é a Clarissa Dalloway, e
também o Séptimos. Ambos têm vidas totalmente diferentes, são inseridos em contextos totalmente diferentes, e isso também me fez pensar criticamente. Enfim, vocês sabem já a essa altura que esse livro é um xodó pra mim. Gente, esses foram os livros que eu quis conversar, mostrar pra vocês sobre essa minha época de leitora. No próximo, que sairá no próximo domingo, vou comentar com vocês os livros que eu passei a ler a partir do surgimento do Literaturice na minha vida, quando eu criei esse canal. E, portanto, é muito interessante porque eu posso rever, né, a Mallory da época e as minhas opiniões da época. Não que eu faça isso com muita frequência, viu, gente? Tenho vergonha, é esquisito. E aí o vídeo depois desse, da série, vai ser sobre os livros que eu passei a ler na faculdade. Então, tá chegando, hein? Esses vídeos incríveis aí que vai ser difícil, de tanto livro maravilhoso pra citar aqui. Nesse momento do vídeo, vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse e tanto me ajudam aqui na continuidade do meu trabalho e da criação de conteúdo literário para vocês. Eles recebem como recompensas literárias muito conteúdo exclusivo e que eu faço com muito carinho, como o podcast de leitura conjunta, então vou deixar o link para vocês que não apoiam a Literaturice ainda conhecerem a campanha de financiamento coletivo aqui do Literaturice, vou deixar o link aqui embaixo, tá bem? Madrinhos, muito obrigada pelo apoio, todos vocês que estão me assistindo até esse momento do vídeo, que já curtiram o vídeo, que já mostraram para seus amigos leitores, comentaram aqui embaixo, enfim, muito obrigada por todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijão, até mais. Tchau, tchau.